Bom dia João Pessoa, bom dia Campina Grande, bom dia Paraíba. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Notícia. Aliás, vocês já estavam na nossa companhia desde as 6h30. Quem chegou agora, quem entrou no ar agora, na verdade, foi o apresentador, que estava ali tentando recuperar a voz, a garganta, que está um pouquinho ruim desde o último final de semana, uma inflamaçãozinha na garganta, e hoje amanheceu um pouquinho pior. A gente estava ali tentando recuperar um pouquinho para manter a nossa missão aqui de bem lhe informar. Enquanto isso, você estava aí com o nosso conteúdo do nosso setor de jornalismo, com as matérias que foram exibidas, e a gente passa a partir de agora ao vivo, sim, daqui a pouquinho entrevistar o Julian Lemos, que agora é o presidente do Partido Ecológico Nacional na Paraíba, o PEN, que se tornará patriota. A gente vai conversar com ele como é que se deu essa articulação e quais são os seus planos para o PEN e futuro patriota aqui na Paraíba. Mas antes, só para não perder o costume, deixa eu fazer algum comentário inicial aqui. Tem pelo menos alguns temas que a gente não pode deixar batido. A primeira delas eu fiz aqui alguma cobrança, não uma cobrança, mas fiquei com um pezinho atrás, vocês lembram, quando da posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mas ontem ela já começou a agir de forma a retirar todas as desconfianças que poderiam pairar sobre ela, por conta da indicação dela não ter atendido à prática que vinha sendo desenvolvida nos últimos anos, que era nomear, o presidente da República, nomear o mais votado, ou a mais votada, no caso, da lista escolhida pelos procuradores na lista tríplice encaminhada ao presidente. A Raquel Dodge foi a segunda mais votada e foi escolhida pelo presidente, nomeada pelo presidente. Depois teve aquele encontro fora da agenda com o presidente Michel Temer, à noite, no Palácio do Jaburu. Enfim, se criou toda essa hora, e por ela ser uma adversária ferrenha do Rodrigo Janot, se criou uma expectativa, uma dúvida sobre a sua atuação. Mas ontem ela já começou a dirimir isso com duas decisões, com duas informações, com duas falas. A primeira dizendo que a anulação da delação premiada não elimina as provas, que era uma decisão... Corta o retorno aqui, por favor, do estúdio. Não elimina as provas, ou seja, a delação da JBS, que foi cancelada pelo ex-procurador Rodrigo Janot, ele já tinha esse entendimento, e a nova procuradora Raquel Dodge também mantém esse entendimento. E a outra declaração foi de que, em a Câmara acatando a denúncia contra o presidente Michel Temer, ela vai dar prosseguimento aos andamentos das investigações e da denúncia. Então, são duas falas importantes para reafirmar o compromisso do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, com as investigações da Operação Lava Jato. E vale o registro, assim como valeu, eu fiz o comentário de que estava com um pé um pouco atrás, não desconfiando nem da honradez, nem do caráter da Raquel Dodge, mas pela forma como tudo aconteceu. Mas, enfim, que bom que parece que a gente vai continuar nesse mesmo caminho de atuação do Ministério Público no combate incessante à corrupção praticada no país. A outra informação que eu gostaria de comentar foi ontem, aí quando vem uma notícia boa, vem logo uma ruim em seguida, né? A sensação que a gente tem no Brasil é que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Ontem, os senadores, o plenário do Senado, aprovou o tal do fundão para financiar as campanhas políticas, a campanha política de 2018, um fundo estimado em 1,7 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A formação desse fundo é o que também é mais repugnante. Vamos pegar 30% das emendas parlamentares e vai aplicar nesse fundo para financiar as campanhas políticas. O restante vai vir do fim de algumas propagandas partidárias, da isenção fiscal que é dada às empresas, e esse dinheiro será incorporado também. Agora, as emendas parlamentares que eram destinadas a hospitais, a escolas, a creches, a calçamento, a saneamento básico, a instituições filantróficas, como aqui no caso do Hospital Napoleão Laureano, que sobrevive basicamente do recurso do SUS e das emendas das bancadas, da bancada paraibana, ou seja, vai se tirar esse dinheiro de escola, de creche, de hospital, de saneamento, de infraestrutura, para financiar a campanha política do ano que vem. Pois é a sensação que eu repito, que a gente tem que dar um passo para frente e dois para trás. A proposta agora vai ser encaminhada à Câmara Federal e, com certeza, será aprovada também.
E uma outra notícia que abalou ontem a política em Brasília, mais ou menos, né, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves, do PSDB, do cargo. O senador Aécio Neves foi afastado por decisão da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal. E foi, eu confesso, 14 anos que já milito no jornalismo, e me desculpe a ignorância se eu estiver errado, mas eu nunca tinha ouvido esse termo de uma decisão da Justiça, que é o recolhimento domiciliar noturno. O senador Aécio Neves tinha alguns pedidos de prisão contra ele, mas o STF entendeu que ele tem que ser afastado do Senado, tem que ficar incomunicável com outras pessoas envolvidas nos processos em que ele responde, inclusive a sua irmã, mas não deve ser preso, deve ficar no regime de recolhimento domiciliar. Se fosse um ladrãozinho de galinha, a gente ia classificar, ia ser denominado do tal do regime semiaberto, né? Que é aquele que você passa o dia do lado de fora e de noite você vai dormir na cadeia. No caso dele, ele vai dormir no aconchego do seu lar. Até quem brincasse já na internet dizendo que o STF proibiu, na verdade, o Aécio Neves de ir para a balada. O que no caso do Aécio Neves realmente é uma pena severa. A gente tem que brincar, né, com uma situação dessa. Se há indício de que o cara está articulando ainda, depois de todas as acusações, que deve ser afastado do mandato, que deve ficar incomunicável, aí vem com uma decisão de recolhimento domiciliar. Durma com barulho desse. Enfim, aqui na Paraíba, o senador Zé Maranhão concedeu uma entrevista no sertão do estado e reafirmou seu nome colocado como um candidato da oposição e disse mais, que espera contar com um apoio, que a oposição marche unida em torno do seu nome. Ele diz que, em isso acontecendo, a oposição se mantendo unida em torno do seu nome, não há dúvidas, ele não tem dúvidas de que será candidato. Até então, o senador Zé Maranhão tem colocado o seu nome à disposição, tem defendido a candidatura do PMDB, mas ontem ele foi mais enfático, disse: eu serei candidato a governador se houver união das oposições em torno do meu nome. Já houve reação do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que é outro pré-candidato das oposições, dizendo que espera que as lideranças políticas da oposição tenham maturidade para chegar em 2018 realmente unidas e que se preserve o entendimento que seja melhor para o povo e não do que seja melhor para um partido. Há quem entenda isso como um recado para o senador José Maranhão. Está aí, comentário rapidinho, já que a gente entrou um pouquinho atrasado por conta, repito, da garganta aqui que não está ajudando, mas já aqui ao meu lado o Julian Lemos, que é o novo presidente do Partido Ecológico Nacional aqui na Paraíba, o PEN, que deve se tornar patriota nos próximos dias. Bom dia, Julian, seja bem-vindo aqui ao Café com Notícia TV Master. Bom dia, Marcos, Eric. Bom dia também aos telespectadores. Só um adendo que o Partido PEN ele já não existe mais. Já não ele existe, já é o Patriota? Já é o Patriota. Oficialmente? Já oficialmente. Regularizado na Justiça Eleitoral e tudo? Há mais de 10 dias já. Inclusive ontem já teve o primeiro programa, literalmente, do Patriota em rede nacional, onde foi apresentado já a possível viabilidade do nome do Jair Bolsonaro, do deputado Jair, para candidatura à presidência da República. O que muda do PEN para o Patriota? Quais vão ser os fundamentos, as diretrizes desse novo partido que surge? Na realidade, ele muda por completo. A partir do seu estatuto, é um estatuto voltado exatamente para a nossa agenda conservadora, uma agenda de valores, possamos assim dizer, onde posso citar você aqui algumas pautas que não abrimos mão. Certo. Que seria, nós somos contra o aborto, somos a favor que o cidadão tenha o direito a portar uma arma enquanto cidadão para a sua defesa, somos a favor do Estado mínimo, do direito à propriedade, da democracia como pilar de sustentabilidade exatamente de um país, agora de forma realmente regimental. Basta que eu diga também a você que dentro do nosso regimento não será permitido que nenhum membro do partido faça alianças com qualquer partido de esquerda. Está proibido, mesmo nas articulações dessas políticas que são feitas, vocês vetam isso? Porque quando você parte do princípio de um partido conservador, é um partido que vai
vai buscar exatamente o apoio, que é o apoio que nós estamos tendo já há algum tempo, que trouxe o Jair até a esse patamar nas pesquisas eleitorais, de despertar na sociedade alguns valores já perdidos. Então, assim, alianças, elas serão feitas. Agora, com quem? A gente não vai pegar aqui um exemplo, ao contrário do que se já ouviu no Brasil, aonde pessoas da área da esquerda que disse que faria pacto até com o diabo para poder governar. E nós não temos essa pretensão de fazer pacto até com o diabo para poder estar no poder ou fazer alguma coisa. O senhor se referiu ao Bolsonaro aí como Jair. É verdade que há uma indicação de que ele adote somente o primeiro nome, Jair, para a campanha presidencial? Não. O Jair Bolsonaro... Mas surgiu essa história, né? De que não, eu não vim nem falar. Eu ouvi falar de que o Jair... Não, agora existe um jargão... de que o Bolsonaro estudaria aí numa jogada de marketing e adotar só o nome. Acho que foi o Gutenberg Cardoso, no Conexão Master, que trouxe essa informação, de que ele adotaria somente o nome de Jair. Não há essa... Por incrível que pareça, essa termologia é melhor Jair se acostumando, é melhor Jair tomando café, melhor Jair tudo isso, melhor Jair gostando do Brasil. Então, o que é que acontece? Isso aí surgiu até aqui na Paraíba, foi até na Paraíba que surgiu, né? Esse marketing espontâneo, ele é muito dinâmico. No Brasil, você vê que o Jair Bolsonaro, ele não tem controle sobre essa dinâmica do marketing, eu não sei nem qual é a termologia do marketing, enfim, que circula livre no meio dos grupos que o seguem. Já que a gente entrou já na pré-candidatura do Jair Bolsonaro, você usou uma palavra aí, controle. Você não acha que às vezes falta um pouco de controle ao Jair Bolsonaro? Ele é uma pessoa autêntica, isso aí ninguém pode negar. Mas às vezes numa discussão, na minha avaliação, às vezes falta, eu até comento isso, que se ele tivesse realmente um pouco mais de controle no que diz e no que fala, talvez essa onda Jair Bolsonaro fosse até mais forte já. Aí eu sinto um exemplo, naquela famosa discussão com a deputada Maria do Rosário, recentemente nas redes sociais, numa discussão com um jornalista, ele utilizou termos chulos também ao responder alguma crítica. Você não acha que isso é prejudicial? Que não poderia agregar mais a outra parcela da sociedade, menos radical, mas que também está insatisfeita com tudo que está aí? Olha só, Marcos, eu sou muito tranquilo quando eu falo desse tema. Nós costumamos dizer que no nosso meio a gente não é politicamente correto. O que é que acontece? Existe uma grande hipocrisia, é assim que nós vemos, no meio, na sociedade de um modo geral, e principalmente, me permita, com todo respeito, muitas vezes no campo jornalístico. Jair Bolsonaro, ele muitas vezes é atacado de forma desleal em coisas realmente que não fazem sentido. Basta que eu lhe diga que a grande notoriedade da Maria do Rosário, e não do Jair, porque o Jair sempre foi uma pessoa que esteve ali à frente de temas mais polêmicos, mas a grande projeção de Maria do Rosário veio aonde ele está. Ele foi convidado, né, no tempo, pela Rede TV para dar uma entrevista a respeito daquele caso famoso em São Paulo, monstruoso, que foi o caso do delinquente Champinha. Sim. E ele está lá na dele, tranquilo, dando a entrevista, e quando chega a determinada Maria do Rosário, e o chama de estuprador. Eu fico imaginando assim, na cabeça de qualquer cidadão, é para ele ficar calado. Então, ali houve uma animosidade ali, né, mas só pegaram a parte que ele falava aquilo, né? E assim, mas... Você acha que já é perseguido, então, pela parte da mídia? Não é perseguido. As pessoas procuraram criar nele um estereotipo que criaram com o Enéas, que foi o melhor presidente do Brasil que a gente não teve. Então, o que é que acontece? Cria um estereotipo, muitas vezes marginaliza a opinião dele, independente de ser uma opinião aquela que você quer ouvir, né? Existem polêmicas que já ia colocado no centro, que não são polêmicas, são temas totalmente... defendidos pela grande maioria da sociedade. Porque você sabia, Marcos, a maioria da sociedade, ela é conservadora. Conservadora não quer dizer que você seja colocado dentro de uma caixa e que você seja como um animal que só vê para frente. Não, são valores básicos que qualquer pessoa teria. Por exemplo, o respeito dentro de casa, o respeito a um professor, né? O respeito às leis, sobretudo. Então, assim, tudo que Jair fala, ele é amplificado e muitas vezes distorcido. Vou lhe dar um exemplo aqui muito claro disso, da covardia da mídia, é assim que eu chamo. Jair Bolsonaro está em Minas Gerais e em determinado tempo ele está falando lá que nós devemos explorar as riquezas naturais do nosso país, que não são poucas, e ele diz, e quem sabe até trazer o mar aqui para Minas Gerais. Aí, segundos depois, ele faz brincadeiras à parte,
aí começa a falar aquilo ali. Quer dizer, Bolsonaro ele não pode, segundo alguns meios de comunicação, sequer fazer uma brincadeira ali, porque aí eles cortam aquela parte e dizem, Jair Bolsonaro diz que irá trazer o mar para Minas Gerais. Aí ele vai, a assessoria dele, ele liga para o jornalista fala, não, foi brincadeira dele, faz uma errata de rodapé. Então, assim, não existe polêmica. O que existe é uma pessoa que responde o que se pergunta. Agora, com certeza, com a idade, eu acredito que vai melhorando mais essa questão do Maria do Rosário faz mais de 14 anos, para que as pessoas saibam, muita gente vê isso hoje. Isso. Né? E aí ele foi provocado de forma grotesca naquele dia ali e revidou, né, num ato reverso, enfim. Mas a verdade ela tem sido estabelecida todos os dias, restabelecida. As propostas, a gente sabe que governar um país do tamanho das complicações do Brasil não é algo nada fácil. Além dessa defesa das ideias conservadoras, quais são as diretrizes de um plano de governo que será apresentado pelo Jair Bolsonaro? Marcos, você está me perguntando sobre um plano de governo, coisa que não poderia nem existir, e não existe, de fato. Mas diretrizes, Vamos plataformas em que é baseada a candidatura. Um exemplo, a esquerda defende os benefícios sociais, enfim, a inclusão. A direita tem outras ideias. Jair Bolsonaro. Eu entendi. Vamos lá. Na realidade, a plataforma do Jair, né, nós defendemos, quando eu digo falo, nós é porque é exatamente aqueles que o seguem e ele também. Sim. Primeira coisa, a gente defende um Estado mínimo. Né? Hoje nós temos um inchaço do Estado muito grande, onde a máquina governamental ela se tornou praticamente não, é um elefante branco, sem condições de ser tocada, né, através, a exemplo aqui, de grandes estatais hoje que se tornaram o meio, digamos assim, um combustível de grandes corrupções. O maior escândalo de corrupção de todos os tempos, da era moderna, inclusive da era moderna, foi esse agora aí, até aqui, da Petrobras. Sabe-se lá Deus o que, é que vai acontecer com o BNDES, quando abrir também a Caixa Preta. Outras situações também, exatamente, passa por várias reestruturações no Brasil. Uma delas, a segurança pública, ampliar os termos econômicos em termos de negociações internacionais, que hoje nós somos bitolados praticamente a China, né, e a América do Sul aqui, buscar outros tipos de parceiros, tornar o Brasil um país que seja viável como é que eu posso te dizer, Marcos? O Brasil tem tudo o que os outros não têm. E a gente não é nada que os outros têm. Nós temos aqui, né, recentemente, o deputado Jair Bolsonaro esteve em Israel, eu particularmente conheço boa parte também de alguns países lá fora, e vemos que os países não têm a condição, não têm os recursos que nós temos, não têm a riqueza que nós temos, eles são extremamente prósperos e têm sua participação no mundo econômico de outra maneira. Já aqui não, nós temos dificuldade para tudo, uma carga tributária absurda, indústrias como indústrias da multa, quer dizer, nós andamos na contramão da qualidade de vida hoje do nosso país, então é uma série de situações. O nosso Brasil, praticamente, Eric, faz 30 anos que a gente não vê nada que não seja, como você bem falou aí, programas sociais. Programas sociais, defendemos eles, sim, para os carentes, mas que tem uma porta de entrada e uma de saída. O que não pode é a pessoa entrar em uma geração, em questões sociais, a outra geração entra e a terceira geração já está nos mesmos programas sociais. Nós defendemos, sim, que a pessoa entre, mas saia por outra porta, principalmente, sobretudo, criando uma independência do cidadão enquanto indivíduo, economicamente, não dependendo do Estado. Vamos falar agora dessa articulação que trouxe você à presidência do Patriota, agora já oficialmente criado, o Patriota. Como é que se deu essa articulação? Foi diretamente com o Jair Bolsonaro que articulou tudo isso? Na realidade, não houve articulação política para que eu fosse presidente do Patriota. Eu sou uma pessoa que acompanha há alguns anos o Jair Bolsonaro, sou responsável pela agenda dele em todo o Norte e Nordeste e também Roraima. Sou um amigo, posso dizer que sou um amigo pessoal de Jair Bolsonaro, cuido de alguns interesses dele já há algum tempo. E quem melhor do que um amigo leal para dar andamento a uma reestruturação
de um partido no Estado como o nosso. Um partido que, visibilidade quase nenhuma, era um partido que estava bem engessado a serviço, a exemplo hoje articulado com o governo do Estado, e não desmerecendo o trabalho nem a eleição dos digníssimos deputados, mas não é o tipo de política que nós iremos praticar, né? Queremos mostrar que temos a capacidade de contribuir para uma evolução social, uma evolução política no nosso Brasil, porque, como você bem sabe, Marcos, e é uma pessoa que faz parte do meio político, e você acabou de noticiar aqui, né? Você vê que um Congresso Nacional deu prioridade ao fundo partidário, mas tirou a prioridade de escolas e saúde. Então, me diga se esse tipo de política é uma política decente. Né? A política brasileira, ela vive em um mar de lama, ela vive em uma decadência moral e também ideológica. Um dos fundamentos do nosso Partido Patriota é exatamente a ideologia. A decisão foi pura e simplesmente de cima para baixo, ou teve alguma conversa aqui, houve um comunicado prévio aos parlamentares? De cima para baixo. E os deputados já anunciaram saída do partido. Você não tem interesse em manter esses deputados? Não, que é uma renovação realmente completa? O que é que acontece? Eu fui muito moderado, foi anunciado exatamente a presidência, que viria para a minha responsabilidade, e eu fui muito moderado, né, e sou moderado nas minhas palavras, mas eu sou muito seguro no que digo. Alguns parlamentares se anteciparam dizendo isso ou aquilo outro, chamando até, inclusive, eu já confirmei, já escutei o áudio, que o partido era um partido nanico, que se vendia, não sei o quê, mas, assim, eu não entendo desses assuntos. Quem entende é quem, né, falou de venda, eu não vendo partido, nem comprei partido. Então, assim, eu achei que deveria, sim, ter tido alguma conversa, mas nem fui procurado, também nem deu tempo. E, assim, a nossa intenção aqui é promover a unidade e fortalecer o nosso projeto, que é viabilizar. Pensa em buscar diálogo aí com esses parlamentares ou não? Eu estou aberto com o diálogo, eu sou uma pessoa extremamente boa de conversa, né? Sou um homem de posições e sou um homem de valores, eu não tenho preço. A minha diferença é essa hoje, eu acredito hoje. A grande diferença eu acho que de um não político, mas que pratica política, é exatamente não ver as coisas com preço, e sim com valores. O objetivo do partido para a Paraíba? É criar alternativas, que a sociedade possa dizer, olha, eu vou votar aqui em um candidato de um partido que defenda uma agenda, né, que se identifique com a grande maioria do Brasil, que é uma agenda conservadora, eu volto a dizer, de valores. Nós temos aí, Marcos, temos um caos na educação hoje pública do nosso Brasil. Nós temos aí um verdadeiro colapso na segurança pública e ninguém hoje que está no poder, Marcos, se você me permita, tem compromisso com essa mudança. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, você é uma pessoa esclarecida, me diga hoje onde é que você viu noção de um plano de segurança pública para o nosso Brasil hoje. O que é que acontece hoje? Se administra o caos. Se administra o caos, né? Nós temos hoje números de guerra, 60 mil a 65 mil assassinatos no Brasil, fora 200 mil que são desaparecidos. Então, a realidade sobre segurança pública nós não entendemos hoje como algo natural. Se somar hoje, eu acredito que em torno de 40 países não dá a quantidade de homicídio que tem só no Brasil. Então, existe hoje assuntos e situações de mais alta gravidade, só que não entendemos que o parlamento, hoje no Brasil, e isso eu lhe digo em quase sua totalidade aqui na Paraíba, na bancada federal, tenha compromisso com esse tipo de coisa. Existe hoje, sabe o que é, Marcos? Muitas vezes um compromisso de permanência no poder. Não existe um compromisso com uma agenda de país. É assim que nós vemos e queremos apresentar uma alternativa para que o cidadão possa dizer, olha, eu vou escolher aquele camarada ali que está pensando como eu, e na realidade é assim, né? O discreto hoje na classe política é quase que total. Já existe a intenção, pelo menos os deputados já externaram isso, de deixar o partido. Novas filiações já começaram também? Já, as novas filiações... Já nessa linha dessas pessoas que seguem essa linha de vocês? Sim. Por incrível que pareça, a notícia de que haveria o Partido Patriotas agora aqui na Paraíba sobre a nossa direção, houve uma euforia dos que não concordam com nossa bandeira, em minoria, e houve
uma explosão de pessoas que entraram em contato, e nós temos uma praticidade muito grande de filiação, que é através do celular. Você acessa o aplicativo, já começou e de forma em grande volume. Mas o nosso trabalho, na realidade, Marcos, ele não começou agora, após essa questão da presidência do Patriota. Nós já estamos nisso há quase 2 anos. Nós estamos trabalhando, andando o Estado, percorrendo, desenvolvendo um trabalho aí de movimentos sociais aí, de direita, nas ruas. Temos pessoas aí de grandes nomes que não podemos ainda lhe dizer aqui, mas que conversamos desde o final de semana agora, do outro passado. Sempre estamos em contato, pessoas que já colocaram à disposição o seu nome, pessoas que tinham interesse de participar de um modo político diferente, né? Não de toma lá da cá, porque uma coisa é você praticar política, Marcos, outra coisa é você viver só da política. Você só viver da política, como aquilo ali foi. Você está entendendo? Então, quando você vive só da política, você está comprometido praticamente com todo o sistema. Então, você é político, mas você não pratica política. Você pratica exatamente um ajuntamento de pessoas para permanecer no poder. Essas coisas eu vou lhe falar, ser muito sincero, Marcos. O nosso meio se incomoda com isso. Nós queremos ver ações reais em termos de política para o Brasil. Bolsonaro, ele exatamente se propõe a isso. Bolsonaro seria eleito senador tranquilamente no estado dele, né? E você vê que tem uma carreira política extremamente consolidada, mas vai colocar seu nome como uma missão. E vou lhe ser sincero, viu? Você não teve a oportunidade de entrevistá-lo, espero que na próxima vez consiga, e espero que veja isso em mim também. Nós não temos obsessão pelo poder. Nós não temos obsessão. Nós temos o desejo de dizer, estamos aqui, vamos fazer isso aqui, conta comigo. Mas obsessão não vai valer tudo, não. Dessas opções de novas filiações, você falou que tem gente importante, gente graúda, tem político com mandato? Que já procurou, se interessou também? Por incrível que pareça, eu conversei com uma pessoa ontem de mandato, né? Praticamente até meia-noite, onde estava conversando com a pessoa de mandato, demonstrou total interesse de participar da legenda, né? Eu escutei, se eu posso dizer assim, começamos um namoro, né? Tem outras pessoas também de mandato que se interessaram, vereadores da capital, vereadores de Campina Grande, do interior também, vereadores também aqui de Cabedelo, pessoas que se interessaram pela visão, pela oportunidade de fazer algo diferente, com liberdade, né? E estamos aí escutando as pessoas. Se a balança pender para o que é positivo, iremos, até porque não tem como... Você está pregando, Juliano, uma forma diferente de fazer política. Literalmente diferente. Você não teme que essa onda Bolsonaro, essa onda de direita, que inclusive não é apenas do Brasil, a gente percebe isso claramente no mundo, não possa atrair aproveitadores, gente querendo se aproveitar da legenda para se eleger? Vai haver algum tipo de filtro para filtrar as pessoas que realmente se identifiquem com as ideias que vocês pregam e não que enxerguem num Patriotas apenas mais uma legenda, assim como enxergam em outros partidos, e façam apenas aqueles cálculos para se eleger e pronto? Marcos, o tom da conversa já começa diferente quando a gente começa a falar sobre o Patriota, né? Não está tendo emoção, não. Nós estamos tendo razão, tá certo? Ninguém vai entrar em aventura para satisfazer apenas o desejo de poder de alguns, não. A maior prova disso é que a legenda tinha 2 deputados aqui e fica à vontade, quer permanecer fixo, não quiser também, fica à vontade. Você está entendendo, Marcos? Não existe essa questão de aproveitadores. Não é à toa que escolhido para a presidência do partido não foi ninguém de mandato, muito menos político, tradicional. Então, né? E outra coisa, essa onda que se fala... Mas você tem essa preocupação? Vocês vão ter não, já está tendo, não só aqui, como em todo o Brasil, né? Está havendo uma mudança em todo o território nacional a respeito do Patriota. Uma coisa também que eu vou lhe dizer, Marco, não é que exista apenas uma tendência mundial na questão da direita. A direita ela já foi tendência na história também, né? Foram os movimentos de direita em 64 que não deixaram aqui o nosso Brasil virar aqui uma Cuba, né? Só que ele ficou adormecido durante um período e agora ele brota exatamente tentando resgatar valores, né?
Valores éticos, veja só, que se tornou praticamente que vergonhoso você praticar alguma coisa ética no nosso Brasil, né? Em todos os segmentos. Né? E se Deus quiser um dia, iremos ver nosso país com uma mentalidade social voltada para a ética, para o que é correto, para o que para aquela evolução do que é correto, porque, Marcos, não é proibido sonhar. Sem sonho a gente já começa a estar morto por ali, né? Não é proibido sonhar. E a ideia Jair Bolsonaro entrou como um sonho, como um projeto, e hoje é uma realidade. Eu vi aqui na Paraíba, quando Jair veio a primeira vez, alguns repórteres até fazerem graça. Né? Não deu muito certo, porque Jair realmente ele é uma guilhotina, é muito rápido no pensamento, tem uma presença de espírito muito rápida. Mas, assim, hoje, eu acredito que qualquer um hoje possa ver com muito respeito o nome de Jair Bolsonaro. É um homem sério, um homem honesto, né? Sobretudo um homem que ele ama o Brasil. Você fala com o Jair sobre o Brasil, ele fala de forma, não só pelos princípios militares que ele tem, mas pelos princípios éticos que Jair Bolsonaro tem. São 35 anos dentro do Congresso Nacional sem nenhum envolvimento em corrupção. Você citou aí 64. Você é dos que defendem que a ideia de que não houve ditadura no Brasil, não houve tortura, não houve morte? Primeiramente, nós temos que entender o que seria a ditadura. Né? Regime autoritário. Regime autoritário, mas aí a gente tem que entender se foi um golpe, se foi um imprime o contra-golpe. poder através da força. Mas isso aí às vezes é necessário, a força é necessária. Às vezes a força se faz necessária. Nós estamos tendo um problema agora no Rio de Janeiro que a força está se fazendo necessária. Né? Eu não defendo aqui que aqui teve ditadura militar. Houve aqui um regime militar com cessões de direitos, sim, né? Mas, infelizmente, era um remédio amargo para aquela oportunidade ali. Né? Talvez, eu não tenho dúvida, se tivesse passado a ditadura do proletariado que tentaram implantar aqui dentro, hoje a gente estava cortando cana-de-açúcar, não estava conversando isso aqui, não. Então, assim, eu sou uma pessoa que não defendo nenhum tipo de ditadura, seja ela militar ou seja ela comunista, não defendo. Para mim, a democracia é o pilar de uma sociedade. Agora, ninguém vem me dar o golpe, não, nem de um lado nem do outro. Você não teme que a defesa dessas ideias, as ideias mais conservadoras que você tem, já que se começa um movimento dentro do Exército, que possa surgir, derivado desse movimento de vocês, de defesa mais do conservadorismo, possa vir uma outra onda que leva uma volta desse regime? Não, Marcos, o que é que acontece? No nosso Brasil, muitas vezes a fonte de inspiração de alguns é a ignorância. Né? O professor Olavo de Carvalho, ele já falava isso. Se tornou fonte de inspiração você ser ignorante. Você, às vezes, vai debater sobre um assunto, a pessoa vai lá e diz, eu nunca vi falar sobre isso. E ali se estabelece a verdade de quem é ignorante. Não se aprofunda. Se não se aprofunda, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando partimos para algumas pessoas da esquerda, eles chamavam Fidel Castro de presidente e chamavam João Figueiredo de ditador. Veja que incoerência. Então, as pessoas tomam aquilo, né? Vamos supor, eu não vou falar aqui, nem vou dar aula a você aqui sobre regime militar, mas ditadura é aquilo que não há alternância de poder. Né? Se você analisar, embora alguns digam, não, mas foi pela força das armas, eu digo sim, mas peraí. A mesma maneira que o primeiro presidente militar foi eleito, foi a mesma forma como Tancredo Neves foi eleito. E existiam eleições para senadores, existiam para deputados, existiam para vereadores, não existiam para prefeito de capitais. Mas existiam eleições. Né? E, obviamente, isso começou através de uma tentativa de implantar aqui, sim, um governo comunista e o Exército Brasileiro, solicitado pelas forças populares, tomaram uma providência. Que até hoje eles clamam também. Eu sou contra a intervenção militar no Brasil nesse momento. Né? Mas em 64 houve isso. A sociedade, as famílias foram para a rua para dizer, a gente não quer isso aqui. Né? Então, assim, é um assunto mais profundo, mas que a sociedade precisa estudar. Né? E saber quem foi João Goulart. João Goulart não começou em 64, tem antes de 64. Então, tem muita coisa. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Olha que coisa bem simples de se entender. Quando vamos passar aqui para a questão da reforma trabalhista que se falou aqui. Né? As pessoas não sabem de onde foi que veio o modelo da reforma das leis trabalhistas do nosso país. Veio da Carta del Lavoro, do regime fascista de Mussolini. E acha que aquilo ali é a melhor cor do mundo. Então, assim, vamos entender a história para a gente poder entender o nosso presente. Então, quando a gente vai entrar dentro Mas, Júlio, dessa questão da reforma trabalhista,
A gente tem desigualdades no país Temos, tremendas. sim. Por exemplo, a gente viveu um regime escravocrata até pouco mais de 100 anos atrás, onde não existia direito nenhum, pelo contrário. Sim, sim. Existia um regime de escravidão. Então, você não acha que as leis trabalhistas seriam até um resgate histórico de garantir esses direitos? A questão trabalhista no nosso Brasil é a seguinte, não sei se você é empreendedor, já fui, já cheguei a dar 230 empregos dentro de uma empresa. O salário que você paga a um funcionário é muito pouco para o que ele recebe, extremamente caro para o que você paga, né? Eu acredito que deve haver uma reforma trabalhista onde o poder de compra, sobretudo, ele tenha peso, né? Hoje, se você recebe R$1.000, o seu poder de compra é R$400, né? Não podemos comparar um sistema escravocrata, que tinha, como você falou, com o tiozinho que tem ali uma barraca e vende cachorro-quente, e se der uma bobeira ali, uma ação trabalhista leva até 20 anos que ele trabalhou. Então, existem desigualdades em todas as áreas. Abusos, né, de patrões e abusos de empregados. O que nós temos que estabelecer no Brasil, Marcos, é a justiça no viés de indo e voltando, no download e upload, né? As questões para quem empreende, eu vou lhe dar um exemplo. O Brasil, um Estado, ele não produz riqueza. A fonte de riqueza dele é imposto, não é assim? É imposto. Então, quem gera riqueza no país é a mão de obra junto com os investidores. Não é assim que funciona? Se tornou no Brasil hoje praticamente uma divisão de classe, uma guerra praticamente entre patrões e empregados, quando na realidade nenhum sobrevive sem o outro. E aproveitadores de décadas aqui no nosso país, desde sindicalistas, desde pessoas que vivem exatamente dessa guerra entre um e o outro, coisa que não acontece, acontece sim, mas não nessa proporção, em países desenvolvidos, né? Nós temos aqui coisas extremamente arcaicas, como 13º, eu vou te dar um exemplo aqui, que poderia ser implementado no próprio salário do funcionário. Eu vou te dar um exemplo, o camarada recebe R$1.000 e recebe mais R$1.000, aquele R$1.000 deveria ser dividido ali dentro do próprio salário dele. Vou te fazer uma pergunta aqui também, a questão do FGTS. A gente vai para um FGTS. O FGTS é tirado do empregado e do empregador a um juro vergonhoso, mas esse mesmo valor é emprestado através da agência bancária, do sistema bancário, por um juro altíssimo. Então, assim, temos que estudar e reformar. Mas a gente vê assim, o que eu vejo é o seguinte, a gente entrou nessa discussão, me parece que o grande vilão da história aí é o Estado, né? E nem é um empregador, realmente, que é sobrecarregado com taxas, com os impostos, e nem muito menos é um empregado que recebe hoje um salário mínimo. Os dois a maioria do trabalhador brasileiro hoje recebe um salário mínimo de menos de R$1.000, quando uma cesta básica já absorve quase tudo isso. Aí me parece que, 1 litro de gasolina, 4,50. Aí me parece que o que eu vejo é que a forma mais prática e mais fácil de resolver isso era se juntar à classe empresarial. E eu não falo dos pequenos empreendedores como nós, mas falo do grande capital que se une ao governo para ficar contra a classe mais frágil que é a trabalhadora e tentar se resolver o fim. Mas, enfim, essa é uma discussão que levaria um outro programa. O Estado, ele abusa do empregador, como você bem falou, não estou falando aqui das grandes corporações, principalmente o sistema bancário, mas ela abusa do empregador. Você tem ideia? Quem tem uma empresa hoje, olha, eu vou falar aqui para o cidadão, você que tem uma empresa hoje, não se iluda, você não é dono de sua empresa. Você não é dono de sua empresa. Você não chega na sua empresa como chega o Estado batendo na porta. Sócio tem um sócio majoritário, que é o Estado. Por exemplo, se você é empresário e você paga 30% de imposto ao Estado, quem dera você tivesse 25% de lucro e desse 70% lá para o Estado administrar seu negócio. O problema é que a empresa ela tem uma carga tributária absurda, o empregado recebe mal, não porque o patrão pague mal, mas porque não tem condições de pagar mais, e o foi que aconteceu agora recentemente. As empresas, se você passar em qualquer rua da cidade, de qualquer rua do Brasil hoje, que seja comercial, você vai ver uma loja aberta, 10 lojas abertas e 5 fechadas. Então, o Estado, na realidade, ele tem que ser mínimo. Ele tem que ser mínimo, interferir o mínimo nessas relações. Vamos voltar a falar de política. Você tem alguma pretensão política de disputar cargo majoritário ou cargo proporcional de deputado estadual, deputado federal? Marcos, eu tenho 3 missões. Eu tenho a missão de viabilizar o nome do Jair Bolsonaro para presidente do Brasil, certo? Como uma alternativa. Eu tenho uma segunda missão, que é estruturar e reestruturar o partido aqui na Paraíba e encontrar nomes. Nomes que possam ser apresentados como alternativas viáveis
e aceitáveis à sociedade, como bons nomes, e, se essa missão chegar para mim, eu estarei preparado para tal, e por que não poderia? Então, assim, é uma tendência, sim. Vai ser no automático? Possivelmente não. Eu tenho coisas, até eu posso dizer, mais importantes hoje, que eu poderia estar envolvido, em termos de Brasil, do que apenas um cargo de deputado, ou de seja lá do que outra. Mas seria coisa deputado fosse. Estadual? Não, tanto faz, ou deputado estadual, federal. A Essa é uma missão que, discussão ainda que eu sou um patriota, e lhe digo isso com muita tranquilidade, sou um soldado de Jair Bolsonaro. Eu sou um homem de missão. Júlio, é o seguinte, você até agora foi pedra. Você faz críticas à classe política, enfim. Sim. Mas quer queira, quer não, você se tornou um político agora, presidente de um partido político. Política é tudo, né? Política Sim, é tudo. claro. Um político Oficialmente, que se apresenta agora eu me como tornei defendendo vidraça. Tese diferente. Agora você é vidraça. Sou vidraça. E você, acho que você já deve ter visto, eu participo de, acho que 100 grupos de WhatsApp, de tudo que é jeito. E já apareceu algumas críticas, algumas informações de denúncias, que você responde a alguns processos na justiça, alguma campanha até de gente que é ligada, que defende as ideias de Bolsonaro também, mas não aceitou a sua indicação assim para ser o representante do Jair Bolsonaro aqui na Paraíba. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se realmente se tem esses processos contra você tramitando na justiça, se isso não lhe impede, ou se não de repente evoluir, vir alguma condenação, e aí você se torna um ficha suja. Enfim, como é que você está lidando com isso? De ser vidraça agora. Veja como é delicada essa questão de política. Joga-se no WhatsApp memes apócrifos dizendo algo, ninguém checa, e eu, em um programa de TV, a pessoa me pergunta isso. Que processo eu respondo? Você não responde nenhum processo? Não, processo respondo. Certo. Respondo processo, dos quais eu fui agora informado essa semana que eu sou inocente. Certo. Então há mas o que é que acontece? É mostrado, é colocado de uma forma, mas para diminuir a pessoa. É colocado de uma forma para você agora é vidraça. Eu não tenho, mas aí eu vou você vai ser alvo de críticas você também. Você falou sobre um jargão, você é vidraça, mas eu tenho um couro grosso. E pensa um cara bom de briga. Então, assim, quando eu entrei nessa questão para participar dessa questão política, sabe qual foi o meu bom dia que a pessoa disse? A pessoa apertou minha mão, olhou para mim e disse, bem-vindo ao inferno. Mas aqui é o seguinte, aqui é soldado e a bala que vem vai. Entendeu? Mas eu sou muito tranquilo, sou uma pessoa, mas aí respondendo a sua pergunta, ficha suja ele não cabe. Porque eu não teme? Não, eu não respondo nada que pudesse, aliás, não respondo mais. A notícia chegou errada aí. Chegou pela metade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum envolvimento com corrupção. Eu não tenho nada que desabonde a minha conduta. Né? Se assim fosse, não estaria aqui. Agora, eu vou lhe dizer, amigo, a inveja, ela tem sono leve. E com relação a essa parte de defensores de Bolsonaro que não aceitaram essa sua indicação para presidir o Patriotas aqui, para ser um homem de confiança. Você falou quem? Quem não aceitou? Algumas pessoas que seguem o Bolsonaro também. Mas aí quem segue o Bolsonaro são milhões. Talvez eles não tenham defendido isso porque queriam estar no meu lugar. É natural que aconteça. Então é só disputa interna também. Não tem disputa interna não, porque eu arrasto a maioria. Você não tem dúvida disso. A maioria está com... Não é a maioria. Eu digo a você que quase a totalidade. Eu defendo, eu faço parte de grupos que estão comigo. Pronto, eu fiz uma palestra agora, semana passada aqui, onde teve 700 pessoas presentes. Eu creio que nenhum desses aí estiveram presentes. Eles estão preocupados não com a construção de algo novo, mas aquele velho modelo de confronto que não me interessa. Né? Bolsonaro ele responde a um processo por apologia ao estupro. Ele nunca fez apologia ao estupro. Os ataques começam e são rasteiros. Ponto final. Você está preparado para isso, para enfrentar esse debate? Se eu não tivesse, eu não estava aqui, amigo. Entendeu? E foi muito bom. E eu até agradeço a sua pergunta, porque é a prévia do que vem pela frente. Sim. Você ficou até nervoso para me fazer a pergunta, dizer eu pergunto ou não pergunto? Não, é porque, não sei se você acompanha meu trabalho, mas esse é o meu estilo, realmente. Tranquilo. Eu abordo as coisas com a maior tranquilidade. E eu não poderia deixar de abordar esse tema. Olha, aí é o que eu digo, você está entrando na política agora e vai enfrentar esse debate, com certeza. Marcos. E, de alguma forma, você vai enfrentar, não dessa forma como eu coloquei, educadamente. Em alguma situação vai ser de forma mais grosseira. Marcos, eu vou te falar uma coisa. Eu ando com o Jair, vai fazer já 3 anos. Andar com o Jair não é brincadeira, não. Só anda destemido, gente destemida.
E eu sou um homem destemido. A posição do Patriotas aqui na Paraíba. O PEN era da base aliada do governador Ricardo Coutinho, da situação. Sim. O Patriotas passa a fazer oposição ao governo? Já pensou nisso? Já discutiu isso? Antes de dizer que eu farei parte da oposição, eu não farei parte da situação. O PEN não fará parte da situação. O PEN não, o Patriota não fará parte da situação. Aqui na Paraíba. Não existe não há nem abertura Não, de porque diálogo. o próprio regimento do partido não permite nenhum tipo de aliança com o partido de esquerda. Certo, isso já falou. A gente é bem objetivo em relação a isso. A única coisa que eu desejo, não posso fazer até parte da situação, sabe, Marcos? Mas eu desejo que o governador ele faça um bom governo. Eu não torço, veja como é a nossa linha. Eu quero que o prefeito da minha cidade faça um bom governo. Eu quero que o governador do meu estado faça um bom governo. Agora, com certeza, como eu não sou, como você, ele também não é perfeito, precisa de, às vezes, eu acho que o tipo de oposição que deve ser feita é principalmente apontar alternativas. Né? Há algum tipo de oposição. Geralmente, a oposição no Brasil ela é feita apenas para o ataque. Verdade. Como esse aí. Ataque. Faz Já começa a enfrentar a oposição. Não tem problema, faz o seguinte, aponta um nome melhor do que eu hoje, que seja leal ao projeto de Jair Bolsonaro Magicano na Paraíba, não tem. E eu sou uma pessoa que sou muito tranquila ao que eu chamo até de pelengos, que gostam de forma sorrateira, pelegos, gostam de atacar de forma sorrateira, mas como a questão também da oposição. A oposição é feita apenas para o ataque, não, mostra alternativas e constranja o governante através de uma alternativa. Digo, aqui uma ideia melhor do que você não teve ainda. E deixa o camarada se virar para explicar porque ele não fez. É muito simples. Né? É assim que eu vejo. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Notícias. Espero contar com você outras vezes aqui para a gente estar discutindo o andamento do Patriotas e da candidatura do Jair Bolsonaro. Eu que agradeço. Quero dizer a vocês que a Paraíba tem um homem que trabalha. Estou aqui na capital há 16 anos. Tenho em mim uma pessoa de coragem, de posições firmes e que acredita que é possível fazer um Brasil diferente. Não sou perfeito e digo a você, Marco, não tenho interesse de ser perfeito, porque a responsabilidade de ser perfeito é muito complicado. Você tem que andar de forma mais, enfim, é isso aí. E se Deus quiser, o Patriota vai deixar a sua marca na história. Com certeza. Perfeito só Deus, né? Para quem crê nele. Quem não crê também não. Mas tem gente que quer gente perfeita aí, viu? Tem sim, com certeza. Olha só, deixa eu fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Hoje é quarta-feira com o quadro Direito do Consumidor. A gente recebe o secretário de Defesa do Consumidor da cidade de João Pessoa, Elton René. A gente vai falar sobre cobrança abusiva e também como é possível o consumidor consultar gratuitamente o CPF. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Café com Notícia desta quarta-feira.